como todos bem sabem, nós estamos nesse estudo abençoado do Sermão do Monte. Já temos aí mais de um mês, acho que 2 meses já, estudando o Sermão do Monte. É muito interessante tudo aquilo que Jesus vem nos ensinando durante o capítulo 5, 6 e 7, porque ele vem tratando o nosso caráter. Pessoal, olha para cá, tá bom? Não deixa nada tirar a atenção de vocês, não. E Jesus ele vem tratando o nosso caráter como cristão. Ele vem nos ensinando como devemos ser, como devemos agir. E tudo que Jesus vai tratar dentro de nós vai mexer no nosso interior. Vai mexer no nosso coração, vai mexer na nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que acreditamos. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente não pode olhar com os olhos de quem quer encontrar uma crítica no que Jesus está falando. Quem está compreendendo? A gente tem que olhar para o Sermão do Monte perguntando para Deus, Deus, como eu posso mudar aquilo que Jesus quer que seja mudado? Semana passada, nós aprendemos a questão do juramento e hoje nós iremos falar sobre a vingança e sobre o amor aos inimigos. São 2 assuntos que nós podemos compreender muito bem, porque nós temos no nosso coração sentimentos, às vezes, de revolta, de desejo de nos vingarmos das pessoas com aquilo que fizeram contra nós. Temos ou não temos? Porque nós somos assim. Essa é a nossa natureza. Não é que somos pessoas diferentes das outras. Não, todo ser humano é assim. O nosso coração e a nossa mente não é diferente daquele que roubou, daquele que matou, porque a natureza dele também é tão pecaminosa quanto a nossa. E aquele carece da misericórdia de Deus tanto quanto nós carecemos da misericórdia de Deus. Às vezes nós olhamos para o outro com um olhar um pouco de desdém e nos esquecemos que, da mesma maneira que aquele ladrão, que aquele pedófilo, que aquele adúltero precisa de oração, nós também precisamos. Então nós iremos ler o texto para logo em seguida nós estudarmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 em diante diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele o quê? 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Eu não sei se você já leu esse texto, se essa é a primeira vez que você está tendo contato com esse texto, se é a primeira vez que você tem lido e aprendido e estudado sobre o Sermão do Monte, mas é muito profundo aquilo que Jesus ele trata conosco no Sermão do Monte. E aqui, lá, desde quando ele começou a falar sobre divórcio, adultério, homicídio, Jesus ele foi tratando em feridas internas dos nossos corações. Ele foi indo de forma extremamente profunda. Por quê? Porque melhor que eu e você é Cristo para conhecer os nossos corações.
Ele sabe se somos hipócritas, Ele sabe se somos verdadeiros naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Ele sabe se de fato e de verdade estamos buscando ser cada vez mais parecidos com Ele. Ele sabe se quando chegamos aqui no domingo, levantamos as nossas mãos a Ele para o adorá-lo, se a nossa adoração a Ele é somente no domingo, na segunda-feira a adoração acaba. Ele sabe quem somos de fato e de verdade. Por isso que Ele começou a tratar esses assuntos tão profundos para aquelas pessoas, porque Ele sabia do que aquelas pessoas estavam precisando. E eu te garanto que assim como havia essas pessoas precisando dessa mensagem naquela época, há no nosso meio também pessoas que precisam que essas feridas, esses ranços sejam tratados. Nós precisamos, eu e você precisamos. Desde que, como eu falei, nós olhemos para a palavra de Deus com o olhar de que Deus, eu estou lendo e eu quero ser transformado por aquilo que o Senhor está me ensinando na tua palavra. Então já no começo, Jesus ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, como está escrito lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, se você for ler lá, você vai ver que está sendo falado isso, que as coisas eram resolvidas dessa maneira, olho por olho, dente por dente, até diz assim no texto, depois você pode ler, queimadura por queimadura, ou seja, o que fizeram contra você, o que fez contra você, você pode fazer contra ele também, porque é assim que você vai se defender. Aí Jesus ele vem, como a gente vem falando, Jesus ele vem ampliando essa lei e mostrando, tratando como que essa lei deve ser vista internamente nos nossos corações. Aí ele diz assim, mas eu digo a vocês, não resistam a quem? Ao perverso. O que Jesus está querendo dizer assim, isso com ele? Não perca tempo com o perverso. Porque o perverso, quanto mais você for contra ele, ele também vai querer vir contra você. Muito provavelmente você já deve ter cruzado na sua vida com alguém perverso. Com alguém com um coração ruim, com um coração com um desejo de sempre fazer algo contra você. Você já deve ter lidado com alguém com o coração desse jeito. E Jesus ele diz para nós, não resista a essa pessoa. Porque se nós resistirmos a essa pessoa, além de nós estarmos nos tornando como essa pessoa, nós estaremos perdendo tempo. Porque briga boa, gente, é briga evitada. Briga boa não é aquele que ganha. Não é aquele que bate mais, é briga evitada. Mas nós sabemos que muitas vezes, em muitas situações na nossa vida, nós teremos essa vontade de ir contra o perverso, porque a gente vai achar inadmissível aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, a forma na qual ele expressou aquilo que ele expressou. E Jesus ele disse, olha, vocês ouviram que tem que ser olho por olho e dente por dente, mas eu, Jesus, estou dizendo a vocês, não façam isso, não resistam ao perverso. Aí ele continua, se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também o que, gente? A outra. Ou seja, se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe o quê? A esquerda. Aí se você diz assim, mas como assim, Luana? Jesus ele está falando isso de uma forma literal? Quer dizer então que se eu for agredido, eu tenho que me permitir ser agredido pelo outro? Não. Jesus está dizendo assim que você, com Cristo no seu coração, você sendo transformado por Ele, você pode buscar em Cristo a capacidade de resistir à humilhação, de resistir àquilo que fazem contra você. Quando Jesus diz isso, se baterem à sua direita, ofereça-lhe a esquerda, Ele está dizendo assim, ó, resista à humilhação. Por que eu digo isso? Porque você tomar uma bofetada na sua cara é uma humilhação. Então, teoricamente, em situações que estamos vivendo, Jesus está dizendo, resista a essa humilhação. A quem vai ouvir essa mensagem, vai ler essa mensagem e vai dizer assim, mas é um absurdo eu ter que resistir à humilhação. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que mostrar que sou eu quem estou certo e que o outro está errado. Eu tenho que me posicionar diante dessa situação porque vão achar que eu sou besta, vão achar que eu sou bobo. Mas Jesus está dizendo, resistam. Porque a vingança não pertence a nós, igreja. Pertence a quem? A Deus. Em Romanos 12 você pode ler isso. Nós queremos fazer o papel de Deus em algumas situações. Nós nos esquecemos que é o Senhor quem fala por nós. E por isso que muitas vezes nós queremos resistir ao perverso.
Nos encontramos, cruzamos os nossos caminhos com quem nos humilha, com quem nos ofende, com quem muitas das vezes quer partir para a agressão. Nós queremos confrontar essas pessoas, resistir a essas pessoas, porque nos esquecemos que esse não é um papel nosso. Não é uma função minha e sua. Luana, qual que é a função, então, nossa? Orar por essa pessoa. Interceder por essa pessoa. Talvez isso não vá entrar na sua cabeça, talvez isso para você pareça algo inadmissível, mas é o papel do cristão, aquele que quer ser cada vez mais parecido com quem, igreja? Com Cristo. Se eu quero ser parecido com Cristo, se eu quero representar Cristo, se eu quero que o Deus que habita em mim seja visto pelas outras pessoas, é exatamente isso aqui que eu devo fazer. E aí Jesus, ele continua dizendo, vamos ler novamente versículo 40. E se alguém, versículo 39, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele quantas, gente? 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo que? Emprestado. Tudo isso aqui que Jesus está falando nesses versículos que nós lemos, vai resumir em apenas uma coisa: a representatividade nossa neste mundo de Cristo na vida daqueles que ainda não o conhecem. Nós representarmos Cristo na vida daquele que está perdido, na vida daquele que está nas trevas. Quem aqui hoje habita na luz? Amém? Mas ainda existem pessoas que habitam onde? Nas trevas. O perverso habita nas trevas. Aquele que te persegue, aquele que te humilha, aquele que xinga você, aquele que pisa em você, aquele que quer ver você pelas costas, aquele que fica te perseguindo lá no seu local de trabalho, aquele familiar seu que faz de tudo para que você pague por coisas que você não fez. Essa pessoa habita nas trevas. E hoje nós habitamos na luz, e não é aquele que está nas trevas que tem que contaminar a nós, igreja. Quem está compreendendo? Somos nós que habitamos na luz, que devemos fazer com que aquilo que habita em nós possa transformar a vida daquele que está nas trevas. Você vai colecionar inimigos na sua caminhada, mas você precisa se lembrar que a sua luta não é contra a carne e não é contra sangue. A sua luta e a minha luta é uma luta que precisa ser lutada espiritualmente. Eu e você lutamos com joelho no chão, com boca no pó. Eu e você lutamos buscando ao Senhor, buscando comunhão com o Senhor para sabermos como agir nos momentos difíceis. Lutamos tendo comunhão com Deus para que Deus nos direcione quando vivermos uma situação como essa de humilhação. Essa semana eu vivi uma situação parecida. E na hora, a minha vontade foi resistir ao perverso. Na hora, a minha vontade foi permitir com que a minha ira interna viesse para que eu fizesse com que a pessoa sentisse o que eu estava sentindo. Mas assim como na hora me veio essa vontade, na hora também veio o Espírito Santo dizendo: ei, não é assim. Você é diferente, eu habito em você e não seria dessa forma que eu resolveria. O que Jesus ele sempre tenta nos dizer, igreja, é que quem ele é, o que ele faria, como ele agiria, deve ser deve ser algo como espelho para nós. Esse sentimento de vingança, de fazer com que o outro sinta aquilo que nós sentimos, ele sempre vai existir nos nossos corações. Talvez você tenha anos de igreja e às vezes você sente esse desejo de se vingar do outro.
porque te xingaram, te humilharam, fizeram algo contra você e você tem vontade. Você não só tem vontade, como o diabo te dá estratégias para você se vingar do outro, para você fazer algo contra o outro. Você tem tudo aqui, maquinado na sua cabeça. Mas o que Jesus quer que eu e você entenda é que essa vontade ela não vai deixar de existir, mas que eu e você, como filho e como filha de Deus, nós devemos resistir. Diga comigo, resistir. Não é resistir ao perverso, ou seja, bater de frente com ele, é resistir à nossa carnalidade. De querer fazer com que o outro sinta aquilo que nós sentimos. Do contrário, igreja, quem nós estaríamos representando? O perverso, quando ele quer te humilhar, ele está representando Satanás. Porque é esse o desejo de Satanás, que sejamos humilhados, que sejamos desprezados, passados para trás. Esse é o desejo de quem? De Satanás. Mas o desejo de Cristo é que você mostre para essa pessoa que está sendo usada por Satanás que existe um Deus para libertar ela também, assim como ele vem te libertando todos os dias. Mas como que Deus ele vai fazer isso em nós, se eu sempre permito que esse desejo ele saia para fora? Porque ele vai existir, é isso que eu quero que você entenda. O desejo de se vingar, de resistir, ele vai existir, ele vai vir na hora. Mas você logo tem que se lembrar de que você serve um Deus, de que você carrega um nome, e de que esse nome te transformou, te libertou e tem te libertado todos os dias. Então, se Ele me transformou, se Ele te libertou, não vivemos mais por nós mesmos. Sabe como o apóstolo Paulo diz? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que eu posso declarar isso? Será que você pode declarar isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Não mais faço coisas movidos pelos meus sentimentos. Não mais faço coisas movidos pela minha vontade. Não mais faço coisas movidos pelos meus pensamentos. Mas faço movido por aquilo que Cristo quer que eu seja, por aquilo que a palavra dele diz que eu devo ser. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Jesus ele continua tratando. É muito profundo a forma que Jesus ele vai tratando esse assunto, porque se tem algo que nós como seres humanos queremos é revidar. Pisou no nosso calo, a gente quer pisar nos dois. Pisou em um, a gente quer pisar logo nos dois, porque a gente quer se vingar. Falou algo contra nós, a gente já, se falou uma palavra para nós, nós temos uma palavra e meia para revidar. Tem gente que até diz assim, né? Se fulano é folgado, eu sou folgado e meio. Não vem para cima de mim não, porque vai levar. Ou então, olha, o braço direito é crente, mas o esquerdo eu não garanto. Quem somos? Será que de fato podemos declarar essa frase tão intensa que o apóstolo Paulo declarou? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus ele fala aqui sobre a vingança, ele está falando justamente sobre isso. Eu não vou conseguir resistir ao perverso se eu não estou sendo transformado e transformada por Cristo. Eu não vou conseguir me permitir representar Cristo se eu não tiver comunhão com Cristo. Se eu não buscá-lo todos os dias, se eu não permitir que o Espírito Santo trate o meu coração todos os dias, porque eu garanto que houve situações na sua vida em que o Espírito Santo até tentou te alertar, mas você não quis ouvir. O Espírito Santo até veio falando, olha, não vai, não faz, não fala. E aí nós, movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, fomos lá, fizemos e falamos. Jesus, ele tem transformação, mas às vezes nós não nos permitimos sermos transformados por Cristo. E só vai conseguir resistir aquele que estiver buscando essa transformação. Você só vai resistir ao seu patrão chato, ao seu colega de trabalho falso, ao seu familiar que tem pisado tanto no seu calo, se você buscar essa comunhão com Cristo e se você permitir que Ele te transforme.
E se você entender que não é o seu patrão que é o seu inimigo, que não é o seu cunhado que é o seu inimigo, que não é o seu familiar, que não é o seu colega de trabalho, é Satanás. E se o meu inimigo, ele é Satanás, eu vou vencê-lo através de oração, de comunhão com Deus, através da minha vida diária com Ele. Você sabia, gente, que quando a gente se permite vivenciar Cristo nas nossas vidas, com as nossas atitudes, nós podemos, com o nosso testemunho, transformar a vida de alguém? Sabia que alguém pode olhar para você e se inspirar na sua atitude? A pessoa, inclusive, que te ofende, que te humilha, que te puxa para trás, vendo a sua atitude, ela pode ser transformada por Cristo, porque ela vai dizer assim, peraí, eu fazendo tudo que eu estou fazendo contra essa pessoa e ela está agindo assim comigo? Então esse Deus que ela serve, ele é realmente poderoso. Por isso que nós devemos ter essa preocupação na nossa mente, de querer representar Cristo. Aí Jesus ele vai mais fundo, vamos continuar a leitura, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, e o quê? Odeie o seu inimigo. Então veja bem, Jesus ele está lembrando. Ele não só traz uma lei ampliada, não. Ele lembra o que primeiro foi ensinado. Ele disse, olha, vocês ouviram isso, isso e isso. Aí ele vai continuar. Mas eu digo, amem os seus o quê? Inimigos. E façam o quê, igreja? E orem por aqueles que os perseguem. Mais claro que água. Poderíamos pegar nossa bolsinha e ir embora depois do que Jesus falou. Mas vamos tratar mais fundo. Nós não queremos orar por pessoas que nos ferem. Nós não queremos interceder por pessoas que nos massacram todos os dias. Nós não queremos orar por aqueles que nós consideramos como o mal. Como aquele que nos feriu, como aquele que nos magoou, como aquele que nos entristeceu. Não, nós queremos que aquela pessoa pague, não é isso? O maior exemplo disso é quando a gente assiste jornal, gente. Quando a gente assiste jornal e a gente vê o jovem lá que roubou a bolsa da senhorinha, que matou a mulher, que estuprou, a primeira coisa que a gente fala, tem que morrer, tem que ser preso, tem que pagar o que fez. É claro que tem. A lei de Deus não abole também a lei dos homens. Fez, plantou, vai colher. Mas o nosso primeiro pensamento não é, meu Deus, transforma a vida desse jovem. Transforma a vida desse pedófilo, alcança o coração dele para ele entender o que ele está fazendo de errado. A gente quer somente que pague. É pena de morte que tem que dar. Porque no Brasil não tem pena de morte. É isso que a gente quer. Mas Deus, Ele quer que a gente olhe para o nosso inimigo com um olhar de misericórdia. Cristo olhou para mim, para você, com um olhar de misericórdia, igreja? Olhou? Ufa! Não olhou, não. Ele olha todos os dias. Quando você levanta e você põe os seus pés no chão, é a misericórdia de Deus se renovando sobre a sua vida mais uma manhã. Mas aí quando nós olhamos para aquele que nos feriu, para os nossos inimigos, nós não queremos nem orar por eles. E eu não estou aqui, gente, transmitindo a mensagem para você como se fosse algo fácil. Porque talvez você ouvindo, você diga assim, não, ela consegue, ele consegue. Não. Jesus, ele quer que todos sejamos assim. Ele quer que tratemos esses ranços nos nossos corações, para que a gente tenha sim a capacidade de orar pelos nossos inimigos. Quando Jesus estava na cruz, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido humilhado, qual foi a oração dele, gente? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus crucificado. Aí você diz assim, mas era Jesus. Ele se fez homem. Ele era 100%, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, se ele foi 100% homem, ele também estava extremamente decepcionado com toda aquela multidão gritando para ele, crucifica-o, crucifica-o.
E às vezes você está com o seu coração, eu estou com o meu coração ferido, porque estão nos crucificando diante de uma situação. E aí a gente não consegue interceder por aquela pessoa. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu estou dizendo, ame os seus inimigos e não somente amem, tá? Orem por eles. Eu preciso, vai ficar entalado aqui, gente. Mas tem que sair. Senhor, visita fulano. E fulano te humilhou. Fulano te maltratou. Fulano inventou calúnia contra você. Mas tem que sair. Senhor, alcança fulano. Transforma fulano assim como o Senhor me transformou. É essa a vontade de Cristo para nós, igreja. Aí o versículo 45 diz algo que eu quero que vocês leiam atentamente. Para que vocês venham a ser o quê, gente? Filhos de seu Pai que está onde? No céu. Um filho tem que parecer com o seu pai, não tem, gente? Quando você está criando o seu filho, para quem tem filhos aqui, quando você está criando o seu filho, você quer transferir os seus princípios para os seus filhos, é ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Você quer transferir os seus princípios para ele. Você quer educá-lo com aquilo que você concorda que é correto. Filho, chegou no lugar, cumprimenta. Sempre diga por favor, obrigado. Filho, olha, seja cordial, educado com a moça. Moça, seja cordial, educado com o rapaz. Você quer transferir para os seus filhos os seus princípios, os seus valores. Filho, não pega, não toca naquilo que não é seu. Não é seu, não foi te dado, não mexe. Princípios. Os princípios de Deus para nós, Ele também quer transferir para nós. E estão aonde? Na sua palavra. Mas o princípio primordial de Deus sempre vai ser o amor. Aquilo que Deus ele sempre vai querer transferir para mim e para você através de sua palavra, sempre vai ser o que, igreja? O amor. Porque só consegue orar pelos seus inimigos aquele que entendeu o que é o amor. Só consegue dobrar o joelho no chão e chorar por aquele que te humilhou, que te ofendeu, que te machucou, aquele que já entendeu o que é o amor. E ei, presta atenção no que eu vou falar para você. Só entendeu o que é o amor aquele que entendeu o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eu só entendi, eu só compreendi o que é esse amor quando eu entendo o que Cristo fez. Aí quando eu entendo o que Cristo fez, eu consigo sim fazer o mesmo pelo outro. Eu consigo sim ter misericórdia do outro, porque eu sei que quando Cristo morreu na cruz por mim, foi por pura misericórdia. Porque eu e você merecíamos? Não, de maneira alguma. Merecíamos a ira de Deus. Mas Ele se entregou por nós. Quando eu olho para o outro que me fere, que me persegue, para o meu inimigo, eu preciso me lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, igreja. Porque eu vou lembrar de mim. Porque eu vou saber que eu sou tão impuro, tão sujo, tão carnal, quanto aquele que me humilhou. Só que os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas são apenas diferentes da do dele. Mas eu preciso tanto da misericórdia de Deus quanto ele também precisa. Mas Satanás, ele vem trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, com relação ao relacionamento com o outro, porque é isso que ele quer. Que envergonhemos o nome de Cristo. Sabe o que Satanás quer para nós, igreja? Que olhem para nós e digam assim: você é crente? Tem certeza que você vai na igreja? Tem certeza que você lê a Bíblia? E ainda que não digam, Satanás quer que aquela pessoa pense: será que essa pessoa vai na igreja? Olha como ela fala. Olha o linguajar que ela usa. A pessoa que te humilhou, o seu inimigo, ele vai observar as suas atitudes. Ele vai observar como você se porta quando ele te ofende, porque você declarou que você é cristão. Ele sabe que você é filho de Deus, ele sabe que você é filha de Deus. Então, o próprio inimigo, aquele que te persegue, ele vai querer saber, ele vai prestar atenção em como você está reagindo
ao que ele está fazendo contra você. E Satanás vai aproveitar a situação para poder te humilhar. E aquela pessoa não ter vontade alguma de se entregar a Cristo. Tudo por causa da minha reação e da sua reação. Quem está compreendendo? Eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso pensar nisso, no outro. Porque Cristo me chamou e te chamou para isso. Para que a gente represente Cristo na vida do outro, para que até os nossos inimigos digam, tem Deus na vida dessa pessoa. Para que até aquele que nos persegue diga, essa pessoa é diferente. Tem algo nela diferente. O meu testemunho e o seu vai salvar uma pessoa ou levar uma pessoa para o inferno. Você já se fez essa pergunta? Meu Deus, será que com a minha reação, não com a minha ação, com a minha reação, eu já impedi alguém de se entregar ao Senhor? Porque aquela pessoa sabe que eu sou cristão, mas eu reagi daquela maneira. Então ele diz, para que vocês venham ser filhos do Pai de vocês que está no céu. Você quer ser filho de Deus? Ame o seu inimigo. Ore por ele. Porque Deus, ele faz isso, ele fez isso na cruz. Crucificado, ele orou por aquelas pessoas. Ele orou por aquela multidão. Mas se nós formos crucificados, dentro de nós vai existir o desejo de que os outros também sejam crucificados. De que os outros também sejam humilhados. Porque é inadmissível para nós passar uma coisa tão absurda dessa. É o sentimento que nós carregamos. Como eu? Eu não mereço. Eu sou tão frágil. Mas ainda assim, se você não mereceu, se foi uma calúnia, Cristo quer que você ore, que eu ore por essa pessoa, amém? Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e o quê? Injusto. Jesus está dizendo, o bom e o ruim é para o quê, igreja? Para todos. O sol é bom, não é? Maravilhoso. É para todos. A sombra também. É para todos. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Aquele que plantou, ele vai colher. Aquilo que plantaram contra você, vão colher. Mas ainda que você tenha ciência de que vão colher, Cristo conta com a sua oração por aquela pessoa. Cristo conta que você tenha misericórdia com o coração, com a mente, com aquela pessoa, porque eu e você somos diferentes. Diga, eu sou diferente. Porque você habita na luz. Você não faz mais parte das trevas. Mas sabe qual tem sido o nosso erro? Aquele que habita na luz tem agido como aquele que habita nas trevas. É como se Cristo tivesse te tirado das trevas, te colocado na luz, mas você ainda não foi liberto daquilo que as trevas te causam. Então você quer agir como se você ainda estivesse nas trevas. Ei, você não está mais nas trevas. Você não age mais no olho por olho e no dente por dente. Não, você hoje age com misericórdia, com amor, com compreensão. Hoje você age movido por aquilo que Cristo vem te ensinando todos os dias através da sua palavra. Você não é mais movido pelos seus sentimentos. Eu não sou mais movida pelos meus sentimentos. Porque se depender de nós, gente, a gente vai dar bofetada em todo mundo. Fez algo contra a gente vai querer descer a mão. Essa é a nossa vontade. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Peraí, me lembrar, eu sou de Cristo. As minhas mãos pertencem ao quê? A Cristo. A minha boca pertence a Cristo. Então essas mãos não batem mais, não agridem mais, essas mãos abençoam. Essa boca não xinga mais, não humilha mais, não revida mais, essa boca abençoa. Estende a tua mão para o teu inimigo e diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Seja livre desse mal que tem te aprisionado, que tem feito você me humilhar todos os dias. Profetiza sobre a vida daquela pessoa que ela vai se tornar um homem, uma mulher de Deus assim como você é hoje. Não permita ser movida pelas estratégias de Satanás. Satanás, ele cria cenários. Ele cria situações para você não ter a capacidade de representar Cristo.
Satanás cria coisas. Ele traz pessoas que te sobem um negócio dentro de você. Sabe aquela pessoa que chega em você, que quando ela entra no ambiente, já vem um negócio aqui dentro, que você fala, não acredito que fulano chegou. Você até vira o olho. Aí Satanás vai pegar justamente essa pessoa, justamente ela, para poder fazer algo contra você. E você se sentir incapaz de orar por ela. Porque é isso o que Satanás quer. Mas e Jesus, Luana? O que Jesus quer? Jesus quer misericórdia. Diga, Jesus quer misericórdia. É isso que Ele quer. Ele quer que você olhe com compaixão. Sabe quando você olha para a pessoa e você realmente olha com compaixão? Meu Deus, como essa pessoa precisa ser transformada. Essa pessoa precisa ser liberta, ela está nas trevas. Mas ainda nós que estamos na luz, temos o olhar daquele que está nas trevas. Versículo 46. Olha o que Jesus vai falar, igreja. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Olha a pergunta que Jesus está fazendo. Olha aqui. Se você amar aquele que te ama, qual recompensa há nisso? Ele te ama. Ele corresponde ao que você sente. Não é? Você vai se sentir magoado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com quem quer que seja, mas porque você ama essa pessoa, o perdão vai se tornar mais fácil. Vai ou não vai? Vai, porque você ama. Tem algo dentro de você diferente por aquela pessoa. Então ela vai te ferir, você vai ficar chateado, mas logo você vai ficar bem com ela, você vai perdoar. Mas e aquela pessoa que te humilhou e te feriu profundamente? Aí é onde está o problema. E é justamente aí onde Jesus ele quer tratar. Porque seria uma hipocrisia da parte de Jesus se fosse isso também que ele ensinasse. Se ele é amor e misericórdia, por que ele ensinaria, olha, ama somente quem te ama, perdoa somente quem te perdoa? Não, Jesus ele está indo na ferida. É aquele que te perseguiu, aquele que te humilhou, aquele que te feriu, que você precisa liberar perdão a ele. Então ele faz essa pergunta muito enfática. Se vocês amarem aqueles que os amam, qual é a recompensa que vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. Olha o que ele diz. Até publicano faz isso. Tipo assim, qualquer um faz. Qualquer um ama aquele que ama. Aí ele continua. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Se você só conversa com aquele que é o seu irmão, tanto de família ou de irmão em Cristo, que bem você está fazendo? É uma hipocrisia, é ou não é, gente? Então, veja bem, Jesus ele está fazendo uma pergunta porque ele quer nos fazer pensar. Então, se você amar o seu marido é fácil, você amar a sua esposa é fácil, até porque você se uniu movido por isso, por algo que você sente por aquela pessoa. Aí ele dá a resposta. Aí ele diz de novo, até os pagãos fazem isso. Aí no 46, o 48 ele diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui nós teremos duas coisas que nós iremos enfatizar até nós encerrarmos. A primeira é essa pergunta que Jesus faz. O que estarão fazendo a mais? Diga, a mais. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eu e você não estamos aqui para ser igual àquele que não conhece Jesus. Eu e você não fomos transformados, não fomos alcançados. Cristo não se revelou a nós para que a gente fique e permaneça igual àquele que ainda não conhece. Por isso que Jesus ele fala bem claramente o que vocês estarão fazendo a mais. Ou seja, Jesus quer esse a mais, meu e seu. E esse a mais está em nós amarmos aquele que na nossa mente não merece ser amado. Aquele que na nossa mente não merece ser cuidado.
Esse a mais que Jesus quer está em nós perdoarmos aquele que nós achamos que não merece perdão. Porque o que não conhece Cristo não vai entender isso, gente. Aquele que ainda não entendeu quem é Jesus, aquele que ainda habita nas trevas, ele não vai compreender o que é esse amor, o que é essa misericórdia. É por isso que Jesus te pegou, te transformou, te lapidou, sarou suas feridas, para que hoje você tivesse essa capacidade de olhar para o outro com misericórdia, de olhar para o outro com amor. Porque assim você vai estar representando Cristo. E mais que representando Cristo, você vai estar evangelizando aquela pessoa. Você já pensou? Você com o seu testemunho, com o seu posicionamento diante de uma situação, evangelizar alguém. Alguém olhar para você e entender que você não revidou, que você não resistiu, que você não sentou-lhe a mão porque você era de Deus. Aí Jesus termina de uma forma muito leve, né, gente? Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui essa perfeição, gente, não está falando de algo que nunca mais vai ter erros, tá? Porque eu e você permaneceremos numa constante transformação por Cristo. Volta aí na sua memória, quem você era antes de conhecer Jesus. Tem diferença? Não tem diferença, gente? Tem? Quase morri do coração agora, que eu ia perguntar que palavra vocês estão ouvindo. Mas tem diferença, né? Então você foi sendo transformado. Jesus te trouxe para Ele, te aceitou, porque nós achamos que somos nós quem o aceitamos. Mas Ele quem nos aceitou, Ele nos transformou, sarou nossas feridas, tirou o palavrão da nossa boca, tirou a mentira. Ele foi libertando, Ele foi transformando. Hoje você é uma nova criatura. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, quando você olha para trás, você já consegue ver uma transformação que foi feita. Mas quando você olha para frente, ainda há coisas que precisam o quê? Ser transformada. Então, você sempre vai estar numa constante transformação. Mas quando Jesus está dizendo assim, sejam perfeitos como o meu Pai e o Pai de vocês celestial é perfeito, Ele está querendo dizer de integridade e de maturidade. Seja íntegro como o meu Pai é. Seja maduro como o meu Pai é. O íntegro e o maduro, ele vai entender essa mensagem. Aquele que não entende, aquele que não compreende a profundidade da Escritura, aquele que não sabe quem é Cristo, que não entende esse sacrifício que Cristo fez, porque eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus. Essa pessoa não atingiu ainda essa transformação e essa maturidade. Mas nós que acreditamos, nós temos acesso a essa maturidade de acreditarmos e de entendermos o que Cristo é, o que Cristo fez e quem Ele é. Então, quando a gente entende isso, a gente olha para o inimigo com o olhar de misericórdia. A gente olha para o inimigo com o olhar de amor, porque a gente atingiu esse nível de maturidade. A gente atingiu esse nível de integridade. Então, logo quando pisam na gente, quando humilham a gente lembra, poxa, eu vou orar por ele porque ele precisa de oração. Eu vou orar por ele, eu vou colocar essa vida nas mãos de Deus, porque está precisando de oração. Precisa sair da onde? Das trevas. Mas, sem arrogância, tá? Porque tem aquele que diz assim, tadinho, precisa ser transformado. Eu já fui transformado. Hoje eu sou de Deus, tenho até o anelzinho aqui na minha cabeça. Hoje eu sou transformado, então eu vou orar por ele, porque tadinho, né? Ele precisa. Não, é olhar com misericórdia. Poxa, um dia eu fui assim. Mas hoje eu sou transformado, então eu vou orar para que o mesmo Deus que me transformou também transforme essa pessoa. Também liberte essa pessoa assim como eu fui liberto. Amém, gente? Quem ama o inimigo é maduro, vive pela palavra. Aquele que já entendeu que precisa amar o inimigo, ele entendeu que ele precisa viver pela palavra, então ele vive pela palavra. Ele não vive pelas circunstâncias.
Quando a gente entende que a gente precisa amar o inimigo, a gente não vai olhar o cenário da situação. Porque se a gente olhar o cenário da situação, você vai encontrar a sua razão e você vai querer revidar. Mas quem ama o inimigo não vive pelas circunstâncias. Quem ama e quem quer, né? Quem quer, porque às vezes a gente ainda não atingiu também isso. Mas a gente que quer amar e a gente que quer alcançar isso, a gente não vai viver pela circunstância. Ou seja, pela situação que aconteceu. A gente vai viver olhando para Deus. Espera aí, Deus olha para essa pessoa também com misericórdia, eu vou fazer o mesmo. Então ele não vive pelas circunstâncias. Quem ama o inimigo, preste atenção nisso aqui, é um investidor do ser humano. Jesus Cristo investiu em você? Não investiu, não investiu? Se ele morreu na cruz, o maior investimento que puderam fazer no ser humano foi o investimento que Jesus fez. Ele morreu na cruz para que hoje eu e você tivéssemos essa possibilidade de sermos salvos. Então Jesus investiu em você. Jesus investiu em mim, meu Deus. E nós não merecíamos. Então quando eu entendo que eu preciso amar o meu inimigo, eu estou investindo nele. Eu estou dizendo, olha, Jesus investiu em mim, investiu em você, e eu sei que você vai ser transformado assim como eu fui. Eu sei que você vai ser alcançado assim como eu fui. Seja um investidor de pessoas. Invista naqueles improváveis. O seu inimigo é um improvável. E é nessa pessoa que você deve investir. É por essa pessoa que você deve orar. É essa pessoa que você tem que querer estar perto. É essa pessoa que você tem que dizer, Deus, me ensina a amar. E por último, quem entendeu que precisa amar o inimigo, quer amar o inimigo, ele quer ir além. Ou seja, ele quer fazer esse a mais que Jesus disse aqui. Ele quer fazer mais. Nós precisamos sair desse nível de monotonia do cristianismo. Eu venho na igreja, eu oro, eu busco e está tudo certo. Mas aí eu não quero ser diferente, eu não quero apresentar para a humanidade o diferencial que Jesus quer que eu mostre. É eu amar aquele que eu acho que não merece ser amado. É eu abraçar aquele que eu acho que não merece ser abraçado, porque ele me feriu, porque ele me machucou. Então eu não vou chegar perto dele. Vai lá. Abraça, ama, ora por ele, mostra para ele que o que você carrega é muito maior do que o que ele carrega dentro dele. Amém? Quem compreendeu a mensagem, igreja? Onde você for, entenda que existe um Deus dentro de você. E esse Deus quer que você ame o seu inimigo. Ele não quer que você se vingue. Ele quer que você seja diferente. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E eu quero que você também faça a sua oração.